a gente não pode deixar de falar, né, do Vascão aqui, né, cara? Se a gente deixar de falar do Vascão, com tanto vascaíno que tem aqui, né? Ô Edmundo, eu quero começar com você, claro, falando desse jogo do Vasco e Brusque amanhã. Será que vai desencantar? O Vascão vai fazer mais de um gol, pelo amor de Deus, cara? Olha, Gui, eu estou me apegando à coisa boa, a parte boa dessa história. O Vasco foi a Manaus jogar com o Guarani. O Guarani foi muito melhor, embora o Vasco estivesse jogando em casa, porque era 99,9% de torcedor do Vasco da Gama. Era uma oportunidade do Vasco ganhar, subir na tabela, se aproximar do líder. Mas, como eu sou otimista ao extremo, eu vou me apegar no fato do Vasco ser o único time entre os 40 da Série A e Série B invicto no Campeonato Brasileiro. Por isso, o Vasco está ali no G4 e tem agora a oportunidade contra o Brusque de ganhar os 3 pontos. Por que eu falei tudo isso? Porque o trabalho do Zé Ricardo é questionado. E algumas pessoas aqui dão que o Vasco está no mercado para procurar um novo técnico. Então, assim, eu acho que amanhã é uma grande oportunidade. As notícias dão conta de que o São Januário vai estar mais uma vez lotado. A torcida está empurrando, está acreditando. Hoje é um dia importante para o torcedor vascaíno, porque tem uma assembleia que pode avançar bastante com a SAF. Então, tem uma série de coisas acontecendo com o Vasco, porque é público e notório a mudança radical que aconteceu no Botafogo com a entrada do John Tex. Né? Então, se o partner 777 lá entrar no Vasco, com a gigantesca torcida que o Clube de Regatas da Vasco da Gama tem, a tendência é que a avalanche seja ainda maior. É isso aí. E eu ia até perguntar disso para o Capê, além de falar um pouco do Vasco, que tá, querendo ou não, tá no G4, certo? E seria uma boa para o Vasco virar SAF, né, o Capê? Salvação, cara. Salvação, mas assim, não é fazendo média com o Edmundo e nem com o torcedor do Vasco, que eu sei que tá em peso aqui. Mas assim, se eu tivesse que falar qual que é o seu time do Rio, eu torço só para um time, né? Que é o Atlético Paranaense. Eu torço mesmo. Mas, assim, eu tenho um carinho pelo Vasco. Meu avô era vascaíno doente. O primeiro estádio que eu fui na minha vida foi em São Januário, que meu avô, ele não era carioca, mas ele nasceu aqui, viveu aqui, mas morou muito tempo lá. E aí, apaixonado por futebol, pelo Vasco, aquela coisa toda. Ter tatuagem do Vasco, doideira. E assim, eu fico muito, muito triste. Quando você fala do Vasco, cara, você tem que falar de alegria, de história. O Vasco tem uma história. O torcedor do Vasco certamente deve saber. É uma história maravilhosa, humanitária, falando mesmo, né? Primeiro clube a aceitar negros no futebol, aquela coisa toda, times fantásticos, campeão de tudo, sabe? Seleções. Mas hoje, cara, eu olho para o Vasco e eu realmente, cara, eu sinto tristeza. Porque eu, por exemplo, adoro assistir os jogos do Vasco. E por mais que esteja, concordo com o Edmundo, invicto, aquela coisa toda, no G4... eu não consigo enxergar esse Vasco em boas mãos. Não digo nem com a SAF. A SAF é a salvação, já vou chegar lá. Sim. Mas assim, vamos lá. O Vasco, ok. Vai na camisa, no peso, na torcida que é doente, que lota. O Vasco vai jogar em Marte, vai ter torcedor. Vai jogar em Saturno, vai ter torcedor. Vai jogar no Sul, tem torcedor. Qualquer lugar. Mas o time do Vasco hoje não me dá esperança que possa não ser um ioiô. O que é o ioiô? É um time que sobe para a Série A e aí cai para a Série B. Vai para a Série A, cai para a Série B. Isso arranha demais a imagem dessa instituição. O Vasco é o time que mais vezes foi rebaixado na era dos pontos corridos. Um time do tamanho do Vasco não pode passar por isso e muito menos ser um time que vai cogitar a possibilidade de conquistar um acesso para a próxima temporada, coisa que não aconteceu temporada passada. Não acho o time do Vasco uma coisa maravilhosa, acho que tem alguns meninos para serem lapidados ainda, jogadores que apareceram de forma bacana para o futebol, como por exemplo o MT, que depois acabou caindo e é totalmente natural a oscilação pela pouca idade. Mas assim, eu acho que a salvação do Vasco é virar uma SAF. Se for uma coisa organizada e estruturada como aparentemente parece ser o Botafogo, o John Textor aí deu uma entrevista recente, não lembro para onde, me desculpem, se não daria o crédito, gastou 15 milhões de euros. E ele mesmo falou, pô, 15 milhões de euros para o padrão do que se gasta na Europa é dinheiro de pinga. E olha só o time que o Botafogo já fez, longe de ser um grande time, mas contratou jogadores que se não fosse uma SAF não teria contratado.
né, que aumenta a folha salarial, que aumenta a qualidade técnica do time. Então, acho que o Vasco precisa urgentemente disso, porque se não for uma SAF, eu, particularmente, não enxergo o Vasco hoje pronto, em boas mãos, para se consolidar, não só no time, mas nos bastidores também, que passa ano, entra ano, é polêmica atrás de polêmica. É isso aí, concordo plenamente com você. A gente falou bastante sobre virar SAF, o Edmundo também é a favor. Você é a favor, né, de virar SAF também, né, Edmundo? Sou super a favor, não só como salvação do Clube de Regatas Vasco da Gama, assim como está sendo com o Cruzeiro e com o Botafogo, mas é porque, cara, é alguém que está disposto a investir no futebol exclusivamente. Os clubes não têm centro de custo. 80% do clube, inclusive a parte social, dá prejuízo. E as pessoas se matam para ser presidente do clube. A maioria, e não estou falando especificamente do Vasco, a maioria dos dirigentes entram pobres, saem milionários, e os clubes cada dia pior. Então, eu sou super a favor que alguém que invista, tenha lucro, sabe? Super a favor. A mudança, eu sou aqui do Rio de Janeiro, estou aqui no Rio de Janeiro, a mudança de patamar da equipe do Botafogo é astronômica. O ano passado, nessa ocasião, o Botafogo estava mal na Série B. Depois chegou o Anderson Moreira, fez uma campanha espetacular, subiu e com a entrada do John Tex, está ali procurando atletas, mas vai ao mercado e compra um jogador como o Patrick de Paula de 40 milhões de reais. Então, ninguém pode ser contra isso. Tem que ser super a favor.